mais uma vez conosco aqui no Jornal da Band, para a alegria de todos nós, sempre uma grande satisfação, o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Cláudio Sorocaba do PL, hoje conosco para falar um pouquinho desse encerramento de semestre, o recesso que já se iniciou na Câmara Municipal, mas eu diria que nós vamos fazer aqui um balanço, mas foi um semestre pra lá de quente, hein, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulinha, boa noite, Castor, boa noite a todo que está nos ouvindo aí pelo seu radinho, no seu carro, pelo aquele que está pelas redes sociais. Então, muito importante a gente estar aqui hoje para prestar conta aí do trabalho do Legislativo Sorocabana. Eu falei brincando aqui que foi quente, porque foi bastante agitado, várias pautas, sessões extraordinárias, discussões, como tivemos na última quinta-feira. Enfim, faz parte do processo democrático, mas esse ano aqui, de fato, ele começou diferente do que os anos anteriores. Foi muitos projetos importantes que o prefeito mandou, e talvez aí no primeiro semestre, né, até para poder se moldar, para poder seguir para frente, porque não adianta você ficar segurando uns projetos importantes, você não consegue depois colocar em prática, né? O período já está terminando aí, o mandato do prefeito, falta 1 ano e meio aí praticamente, né? 1 ano praticamente de trabalho, porque depois entra as eleições. Então foi vários projetos importantes, mas conseguimos, graças a Deus, todos os projetos que foram importantes, foi mandado pela Câmara, aprovamos todos. Né, com a votação da maioria dos vereadores. A maioria dos vereadores, a gente sempre fala sobre isso, né, que a maioria dos vereadores também caminham junto com o prefeito, são aliados ao prefeito, o que também faz parte da política. Agora, o que chamou muito a atenção, vereador, com relação à última sessão, né, quinta-feira com o funcionalismo, a questão da FUNSERV, teve aquela questão que o senhor, dentro da sua autoridade como presidente, não permitiu que o vídeo da presidente da FUNSERV fosse veiculado durante a sessão, enfim. Foi uma sessão realmente mais tensa, essa última sessão? Foi uma sessão mais tensa, mas aquele momento lá foi um momento que a gente ficamos até meio chateado. E a Silvânia é uma amiga nossa que eu conheço, né? Estou aí 20 anos na política, conheço há muito tempo. Ela faz um trabalho excelente. Eu fiquei mais chateado, ver só. Praticamente ela que fez aquele projeto lá, foi feito em 4 mãos, e depois de última hora fez uma ata dizendo que concordava ali com o projeto, e de última hora parece que saiu um pouco do controle, e aí ela quis jogar a culpa em cima da casa. Não pode fazer isso, né? E depois a Yara falou, nossa, faz mais de 15 dias que ela está pedindo audiência. Porque, pessoal, no discurso dela, e está gravado em vários meios de comunicação, que ela falou, fiquei sabendo do projeto ontem. Como que faz 15 dias que ela está pedindo para fazer audiência no projeto que ela não sabia? Então, é muita diz que diz. Então, pessoal, naquele momento, o nosso regimento não permite você colocar pessoas de fora para poder se pronunciar. E também o vídeo, mesma coisa. E mais ainda foi a Fernanda, no fundo, ela quis dar um migué em mim, né? Porque como eu não autorizei a palavra da presidente da FUNSERV, ela gravou lá escondidinho e ia colocar no tempo dela lá, e não pode, né? Não, acho que lá não pode fazer passar moleque na gente. Agora, Cláudio, vereador, só para a gente entender, tecnicamente ou politicamente, melhor dizendo, como as coisas funcionam. Por exemplo, esse foi um projeto que, pelo que nós ouvimos de quem não aprovou o projeto, os vereadores que não aprovaram o projeto, foram contra, e também representantes do funcionalismo, que foi um projeto pouco debatido, faltou transparência, ninguém entendeu direito o que é o projeto, enfim. Queria que você explicasse o seguinte, esse projeto ele foi aprovado na última quinta-feira, mas vamos imaginar hipoteticamente que ele não tivesse sido aprovado, ou melhor, que ele não tivesse sido colocado em pauta naquela sessão, e teve o recesso, e depois do recesso, 2, 3 sessões ele voltaria ali e tal. O que muda? O que tecnicamente muda? Muda porque, veja, hoje o poder público ele repassa na faixa de 22 a 23 milhões por mês, né? Você vê que isso daí praticamente dá 1 milhão, praticamente por dia. Então, é um dinheiro que, veja só, se você... Então, travou essa conta. Essa conta. Porque esse dinheiro, veja só, a prefeitura repassa a fundação e ele vai para um fundo blindado. Então, mas esse projeto, ele tira um pouco de autonomia, então, da FUNSERV? Não, porque, veja só, não está usando esse dinheiro está indo lá para um fundo blindado que fica lá guardado. Tá. Lá. Então, veja só, a prefeitura, ela tem... Mas agora vai menos dinheiro, então. Então, mas não vai deixar, porque, veja só, nós temos lá hoje mais de 3 bi, nós temos um recurso para pagar a nossa fundação do pessoal sem mexer em nada hoje, do jeito que está, para mais 100 anos, por exemplo. Então, tá tranquilo. O que mais a gente fica triste, vê só, porque, vê só, você como presidente da entidade, você vai liberar a saída de um projeto de lei, porque saiu de lá o projeto. Fez uma ata, todos os conselheiros assinaram essa ata e mandaram o projeto. O projeto só chegou na Câmara porque eles enviaram. Né? Não foi, peraí, deixa eu entender aqui. Esse projeto não é um projeto do Executivo? Não, junto em 4 mãos, junto com a fundação.
Okay. É isso que tem que deixar bem claro. Porque, veja só, porque no fundo, a fundação, ela tem interesse de aumentar mais a alíquota. O que é isso daí? Cobrar mais do trabalhador. E isso não ia passar na Câmara de jeito nenhum, porque eu como presidente da casa e como vereador, eu não deixaria cobrar mais do trabalhador, ele já é sugado de todo jeito. Isso não pode acontecer. Então, pessoal, foi feito um acordo... Mas isso, vereador, desculpa, está interrompendo, a gente está conversando aqui. Não, mas parte do funcionalismo não tinha esse conhecimento. Pelo contrário, com algumas pessoas que eu conversei, eu confesso, eu não conheço o projeto, ok? Entendi. Com quem eu conversei, as pessoas falaram, não, mas esse projeto acho que não vai ser benéfico para nós, enfim, vai prejudicar. É porque a presidente não explicou. Ela decidiu uma coisa em pouco tempo, eu concordo, mas veja só que desde lá de trás ela já podia ter feito isso, se for fazer uma audiência pública, não é em cima da hora. Agora veja só, no meu ponto de vista, o prefeito ligar para mim e falar, eu quero um projeto para amanhã, eu falei, eu não tenho condições de mandar. Ela reuniu o grupo dela, fez o projeto junto, passou para o jurídico da prefeitura, eles colocaram na parte, nos termos legais, o jurídico da prefeitura, estava tudo legal? Legal. Foi feita uma ata, ela assinou a ata junto com os conselheiros dela. Qual é a maior autoridade da FUNSERV? É a presidente junto com os seus conselheiros. E aí, quando foi para nós, aí perderam um pouco a mão na coisa e depois quis dar uma mudada. E aí, vê só, em cima da hora não dá para mudar. Tá certo. 18h19, Adriano Castor conosco, o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Cláudio Sorocaba, do PL. Presidente, boa noite, obrigado por atender aqui o chamado da Jornalismo na Band. Na última sexta-feira nós falamos a respeito de um projeto que também passou lá na Câmara, que está tirando a obrigatoriedade do ensino superior para o secretário municipal, voltando à lei que era de 1998. Tá pegando o senhor um pouco de surpresa esse projeto ou o senhor já sabia desse conteúdo? Não, esse projeto porque lá atrás não precisava. E aí foi mudado, mas não foi mudada a lei orgânica do município, né? Na verdade houve um anexo e quem fez esse anexo foi o próprio prefeito Rodrigo Manga. Então foi mandado no começo lá, mas no meu ponto de vista, fizeram uma pergunta, e foi uma pergunta boa do Vinícius. O Vinícius, porque a Yara falou que era contra tal, e o Vinícius fez uma pergunta para a Yara. Você acha que o França, que está quantos anos no transporte, ele não seria um excelente secretário de transporte? E ele falou, eu sou contra a ideia o próprio França, eu sou contra a ideia da Yara, porque veja só, não digo eu que serei, mas eu conheço a área, conheço o sistema, ele poderia ser, e ele não tem faculdade. Então, veja só, no meu ponto de vista, é a capacidade de cada um naquele momento, naquele cargo que ele ocupa, porque se eu me oferecer um cargo e eu ver que eu não tenho condições, jamais eu vou encarar. Né? E eu acho que o secretário é a mesma coisa. Ô, presidente, outra coisa que está acontecendo bastante, isso eu sei que o senhor também já conversou sobre isso, é que muitas vezes na sessão a gente está ouvindo os vereadores, e isso a gente tem colocado bastante aqui, né, Paulo? Reclamando a respeito das emendas impositivas. Para entidades, emenda para as entidades, o vereador Luiz Santos, e são vereadores da base, vereador Luiz Santos, vereador Cristiano Passo, vereador Vinícius Aite, todas as sessões... O Cláudio também. O senhor também, o senhor também, o Cláudio também. Não, Como é que está essa situação, porque, veja só, quando nós colocamos a emenda, as entidades, muitas delas, têm outros recursos. E a maioria não tem nenhum recurso. Ela depende unicamente dessas emendas. E muitas vezes elas fazem uma projeção em cima do trabalho, né, contando com aquela verba. E quando atrasa o pagamento dos funcionários, muitas vezes do dia a dia ali. Então isso daí judia muito. E as entidades, para quem que elas reclamam? Ô, Claudião, você mandou uma emenda para mim lá e até agora não chegou. Eu tenho da PAI. Né, que faz um excelente trabalho na cidade. Então, né, tem um pessoal lá, diretoria, tem amizade com o pessoal lá, e eu sempre mandei, se não me engano, esse último ano, acho que foi 300 mil reais lá, e não chegou um centavo ainda. Então, isso é duro pra gente, né, porque eles contam com esse recurso, mas eu tenho conversado com o prefeito falou que está colocando em ordem. Essa redução que teve do ICMS aí do Estado atrapalhou bastante, cortou aí muita verba do município, né? Então a gente sabe que isso daí acaba atrapalhando um pouco. E é importante esse esclarecimento, vereador, porque as entidades precisam, né? Precisam. A gente está vendo agora a festa que está acontecendo, Julina, em Sorocaba. Quantas entidades? São 30 entidades ali que estão todo mundo trabalhando, as entidades pedindo voluntários para ajudar na festa, o que precisa de recursos. Porque para poder sobrar para poder... Exato. Porque essa festa agora, eu conversei o ano passado, tem algumas que dá a subsidiar praticamente 6 meses de trabalho. E os outros 6 meses é fazer uma festinha, vender um bilhete, mais as doações das emendas, é isso que faz. Então precisa. Por isso que nós temos que se preocupar e colocar. Eu tive uma reunião com o Regalado e conversei com ele.
eu acho que tem que começar para o próximo ano, colocar como prioridade, porque no começo do ano sempre é um momento que arrecada mais. Já colocar como prioridade, não vai pagar tudo, mas pelo menos 80% já banque no primeiro semestre. E os outros, né, 20% no segundo semestre, que eu acho que se fazer assim, consegue atender, porque as entidades não podem pagar o preço de ficar sem recurso. Agora, vereador, enquanto... Claro que o senhor é um vereador aliado ao prefeito, aliado da base do prefeito, mas hoje, se o senhor pudesse fazer uma fotografia da cidade, fotografia dos projetos que estão em andamento, o senhor acha que a cidade está no caminho certo? Olha, eu acredito que sim. O Manga está fazendo um excelente trabalho. Nós sabemos que precisa muita coisa aí, precisa melhorar na área da saúde, né? Precisamos também na educação, ainda falta vagas aí ainda, iluminação pública, par de buraco, falta ainda muita coisa aí, mas eu acho que está no caminho. Se tem uma coisa que o prefeito, ninguém pode falar do prefeito, é que ele é preguiçoso. O homem trabalha dia e noite. E isso é importante, pelo menos o cara tem vontade de trabalhar, então eu vejo que ele trabalha bastante. E isso é bom. Então a gente vê a cidade. É por eu que ando na rua, Paulinho, nós sabemos que tem bastante reclamação, mas a maioria da população está junto com o prefeito. Hoje teve um ato simbólico com relação à Santa Casa, entrega de um cheque simbólico de R$1 milhão, é isso? Nós temos lá uma economia, porque na administração passada, na gestão passada da minha administração, nós economizamos 25 milhões. E aí nós deixava, por exemplo, chegar 8, 10 milhões para poder devolver. Agora eu estou fazendo diferente, porque nós sabemos que a Santa Casa precisa de dinheiro. Na época daquela barbaridade que teve nas escolas, o prefeito precisou de dinheiro, também devolveu 1 milhão, acho que faz 3 meses para trás, né? E agora também para a Santa Casa, para poder ajudar o custeio, isso para melhorar a saúde da população. E aí nós devolvemos hoje, foi um ato simbólico, foi devolvido na sexta-feira esse dinheiro, 1 milhão direto na conta da prefeitura, e a prefeitura já fez o repasse já, né, para o padre Flávio, que faz um excelente trabalho. Então a nossa preocupação, gente, é cuidar do dinheiro público, né, porque essa é a nossa obrigação, e para poder usar no bem-estar da população. 18 horas e 24 minutos. Vou falar de política. Tem mais algum assunto sobre projetos aí ou não? Eu ia perguntar sobre política, mas pode fazer você primeiro. Não, vamos falar junto sobre política. Ontem a gente teve aqui a presença do Jefferson Campos, deputado Jefferson Campos, deputado do PL. Né? Falamos sobre vários assuntos, reforma tributária, enfim, o posicionamento do PL, a questão do próprio governador que é do Republicanos, e, enfim. Enfim, foram vários assuntos aqui, várias possibilidades. E falamos a respeito. Estamos num ano pré-eleitoral, daqui 1 ano e meio já tem eleição de novo, hein? O tempo passa rápido, Paulinho. O tempo passa rápido, passa muito rápido. E o deputado deixou muito claro que quer participar de uma forma ou de outra do governo municipal, quer ter mais presença no governo, pelo menos o que nós entendemos ontem. Ou seja, o PL participar ou apoiando o atual prefeito Rodrigo Manga, que é do Republicanos, ou se não houver um entendimento, ele não descarta o lançamento de um candidato próprio, algo nesse sentido. Eu até brinquei, falei, como diria minha avó, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, né? Tal. Mas aí, o que eu percebi? O senhor é o nome forte do PL, o mesmo partido do deputado. E ele deixou muito claro ontem, que se não houver um entendimento, não tem apoio, o PL vai tentar uma candidatura própria. Como é que fica o Cláudio Sorocaba no meio dessa conversa? Quero mandar um abraço pro meu amigo Jefferson Campos. Político. O Carlos César, né? O nosso amigo ex-deputado, deputado licenciado, o Derrite, né? Que é o deputado que tem a autonomia nosso aqui também. Secretário estadual de Segurança Pública. Segurança, uma das pastas mais importantes que tem no estado. O nosso amigo Danilo Bala. Então nós temos aí a nossa primeira-dama, Cirlange, né? Que ela é suplente do Senado, do senador Marcos Ponte. As diretrizes que eu tive com o Valdemar Costa Neto. Vocês fizeram um evento, inclusive, agora, recentemente. E a última... Esse evento, aparentemente, tá todo mundo meio amigo, mas não sei não, hein? A última reunião que eu estive com o Valdemar Costa Neto, que é o nosso presidente, o nosso líder maior, o nosso deputado, e o Tadeu Candelari, que é o presidente. Perfeito. Qual que é as diretrizes do partido? Aonde que o republicano tiver com um candidato forte, com condições de vencer, o PL vai caminhar junto. Aonde que o republicano tiver. Aonde que... Mas essa é uma fotografia de momento, concorda? Porque no cenário nacional, o que nós estamos observando é que o republicano está virando a rota indo junto com o governo. Inclusive negociando o ministério. Negociando o ministério, cargo com o governo. Mas esse aí, é uma mudança de rota. O republicano sempre foi governo em todos os lugares. O que eles fazem? Eles deixam livre os deputados deles. Pauta que é da família, é igual o Valdemar falou esse dia, as pautas que for boa para o país, o PL vai votar junto.
Mas aquilo que mexer com a família e que não for do partido, nós vamos votar contra. E pode ser aqui também, não é só lá em cima, não. A nível estadual, a nível municipal e a nível estadual. Então, o nosso objetivo, o que é? O nosso partido é um partido que não é só ser oposição por ser oposição. Porque muitas vezes a oposição que nós temos aqui em Sorocaba são projetos bons que eu vejo, mas eles votam contra por votar contra. Não pode ser assim, eu acho que o partido tem que ser. Eu sou oposição naqueles projetos que não são. Então o objetivo nosso o que é? Em Sorocaba ficou decidido... Pausa para a água do nosso vereador. Ficou decidido numa preliminar, porque nós estamos longe, muito longe ainda, né? Falta 1 ano e meio aí. Mas passa rápido, o senhor mesmo falou. Um ano passa rápido aí. E o objetivo nosso é de nós caminhar junto com o Rodrigo Manga. E o PL não abre mão da vice do Rodrigo Manga. O senhor já é um pré-candidato a vice? O partido colocou meu nome à disposição, eu estive com o Jefferson, quando ele foi receber aqueles votos de congratulações lá atrás, na Câmara Municipal, eu conversei com ele, aí ele falou, não, está muito cedo ainda para conversar sobre vice ainda, mas eu falei, e o nosso partido... Mas esse é um cenário, o cenário de hoje. Exatamente, então o nosso nome nós colocamos à disposição aí, estou à disposição, acho que a gente estamos, aí eu estou no meu 4º mandato, o ano que vem eu completo 6 anos de presidente de Câmara Municipal, que não é fácil, né, uma Câmara Municipal do eu acho que é um dos maiores da história, não é? O Martinez tem 7 anos. Ih, mas... E aí nós estamos no 6º aí, então acho que nós chegamos aí no 2º com maior mandato na Câmara Municipal. Então eu coloquei meu nome à disposição, eu respeito muito o Fernando, e se eu fosse prefeito eu queria um vice igual o Fernando. Né, o Fernando é um cara 10, o cara, né, até porque ele não estava muito bem de saúde, mandar um abraço para ele também. Então o Fernando é um cara 10 e tal, mas o partido, ele tem sim, porque é o maior partido do país. Sim. Né? Nós não vamos entrar numa eleição puxando a última cadeira lá atrás. Nós vamos entrar junto com o governo, vamos dar apoio e o nosso partido... Agora, a pergunta que tenho a fazer ao senhor, claro, suposições aqui, porque vamos imaginar, hipoteticamente, que não haja realmente um acordo, enfim, que as coisas tomem um outro rumo, que republicanos e PL precisem se separar. O senhor vai ficar numa situação bastante desconfortável. E ficando numa situação desconfortável, o senhor admite até mudar de partido? Hipoteticamente falando também, e eu acho que vamos deixar lá na frente para nós ter essa dor de cabeça. Tá certo. Mas acho que passa por muita conversa, né? Não, exatamente. A gente estamos conversando. O Manga, ele tem uma coisa boa, o prefeito. Ele é bom de conversar, né? Ele entende, ouve as pessoas, porque tem alguns que sentam naquela cadeira e não ouve ninguém, você sabe disso, né? Então, são projetos importantes que ele manda. Tem vez que ele dá ideia de projetos, ele coloca e fala, foi fulano, foi Paulinho, foi o Castor. Ele não tem aquele ego de ser eu, né? Então eu acredito que o Manga é fácil a gente conversar. O nosso partido é um partido forte, que vai ajudar. O maior tempo de televisão, o maior recurso fundo partidário é do nosso partido. Então o nosso partido tem essa possibilidade aí. Eu sei que tem outros candidatos aí, né? Às vezes a gente respeita também. Eu estou tocando meu mandato, mas se precisar, a gente tem um saudade que o partido colocou eu à disposição. E ainda sobre o partido, sobre o PL, esse já não dá para ser no campo hipotético, porque acho que já dá para tentar fazer uma conta hoje. Mas o senhor acredita que o PL consegue fazer quantas cadeiras na Câmara? Nós vamos fazer de 4 garantido e talvez o 5º. Lembrando que na próxima eleição nós teremos um aumento de 5 cadeiras. 5 cadeiras. Então nós vamos fazer. Hoje nós estamos montando um grupo para poder fazer 4. E o senhor é bom nisso, hein? Nisso o senhor é bom. E na sobra, talvez nós fazemos o 5º também. E eu acredito que o republicano deve fazer 6 também. PT deve fazer uns 3, pessoal 2. Então, mais ou menos por aí nessa conta. 18 horas e 31 minutos. Olha, quero agradecer, pois não, Castor. Tem um detalhe? Tá tudo certo? Tudo certo. Quer falar nadinha? Tá tudo certo? Não, ele já falou tudo, ele já ia perguntar para ele filiou o Dylan também no PL, né? Exatamente, nosso partido hoje, nós temos aí, igual eu falei, nós temos 4 deputados, 3 deputados na ativa, né, um deputado licenciado, que é o nosso secretário de Segurança Pública, mais a primeira-dama e mais o vereador Dylan também, que filiou no nosso partido também. Hoje o nosso partido em Sorocaba consta com uns 2 vereadores.